Minha ex disse que eu nunca teria sucesso. Agora, o novo namorado dela trabalha pra mim. O que ninguém sabe é como eu cheguei até aqui. Ninguém viu as noites que passei acordado. O quarto escuro iluminado só pela tela do notebook. O barulho do ventilador misturado com o som das notificações de erro. Quando ela disse aquelas palavras, eu não respondi. Só fiquei parado, sentindo o gosto amargo de perceber que alguém que eu amava tinha deixado de acreditar em mim. Ela falava com um certo prazer, como quem quer ferir e ensinar ao mesmo tempo. Você vive sonhando alto, mas a vida não é assim, ela disse. Você não vai ter sucesso e eu não quero estar aqui para ver você quebrar a cara. Depois disso, fiquei vazio. Me tranquei no silêncio. Meus amigos diziam para sair, mas eu não queria distração. Eu queria resultado. Enquanto ela postava fotos com o novo namorado em viagens e restaurantes, eu comia macarrão instantâneo e tentava resolver linhas de código que nunca funcionavam. Cada foto era uma ferida, mas também um lembrete. Eu não tinha dinheiro, nem estabilidade, nem ninguém ao meu lado. Só a raiva. E a raiva, quando domada, é uma ferramenta poderosa. Trabalhei como quem quer provar a própria existência. Criei e apaguei dezenas de projetos, vendi o pouco que tinha, dormi em colchão de ar e usei o computador até o teclado perder as letras. Às vezes, eu falava sozinho, me convencendo de que valia a pena. Outras vezes, pensava em desistir. Mas sempre que chegava perto disso, a frase dela voltava, nítida, como um fantasma. Você nunca vai ter sucesso. E eu respondia mentalmente. Espera pra ver. O primeiro sinal de mudança veio quando um pequeno blog de tecnologia escreveu uma matéria sobre o aplicativo que eu estava desenvolvendo. Não era grande coisa, mas trouxe um fluxo inesperado de usuários. Pela primeira vez, recebi mensagens de pessoas dizendo que minha ideia ajudava de verdade. Eu chorei lendo aquilo. Não por vitória, mas por alívio. Finalmente, algo estava funcionando. Meses depois, uma empresa maior entrou em contato. Queriam parceria. Foi rápido demais. Reuniões, contratos, investidores. Tudo aconteceu antes que eu pudesse entender. De repente, eu estava com uma equipe, um escritório e uma conta bancária que não me fazia ter medo de olhar o saldo. E ainda assim, mesmo com tudo crescendo, eu nunca esquecia de onde vim. Cada conquista tinha o gosto amargo de quem venceu uma guerra que ninguém viu acontecer. As pessoas começaram a me chamar de sortudo. Riam, diziam que eu devia ter nascido com talento. Mas sorte não explica as noites que passei rezando para não ser despejado, nem o medo de falhar de novo. E então, quando eu já achava que o passado tinha se apagado, ele bateu na minha porta de um jeito que só o destino sabe fazer. Minha assistente entrou na sala, me entregou uma pilha de currículos. Eu nem prestava atenção, até que um nome me travou a respiração. Um nome que eu conhecia bem demais. O namorado dela. O mesmo que aparecia nas fotos com legendas sobre vitória, estabilidade, vida perfeita. Ele estava se candidatando para trabalhar na minha empresa. Naquele instante, eu percebi que a vida não esquece de devolver o que é devido. Quando ele entrou na sala, o tempo pareceu desacelerar. A porta se fechou atrás dele com aquele clique metálico que ecoou mais do que deveria. Ele ainda tinha o mesmo rosto das fotos, mas agora com olheiras e um sorriso tenso, quase ensaiado. Por um segundo pensei que ele não fosse me reconhecer. Mas então seus olhos se arregalaram, e aquele microsegundo de silêncio bastou para eu saber que ele lembrava de mim. A expressão dele misturava surpresa e desconforto, como se tivesse acabado de topar com um fantasma que preferia manter enterrado. Ele tentou disfarçar. Uau! Não sabia que essa empresa era sua. Eu apenas sorri. Mundo pequeno, né? Respondi e o convidei para sentar. O resto da conversa foi uma coreografia de constrangimento. Ele falava sobre experiência, projetos, referências, mas a voz saía trêmula. Eu ouvia com calma, sem pressa, enquanto a mente dele visivelmente tentava juntar os pedaços. Ele sabia. Sabia o que ela tinha dito. Sabia que eu era o cara que, nas palavras dela, nunca teria sucesso. E agora, ali, eu era o homem que decidiria se ele teria um emprego ou não. Quando a entrevista terminou, ele levantou apressado, evitando meu olhar. Eu deixei que saísse. Fiquei sentado por alguns minutos em silêncio, sentindo o peso daquele momento. A vingança estava ali, ao alcance da mão. Bastava uma recusa. Bastava um não. Mas enquanto olhava para o currículo dele sobre a mesa, percebi que já tinha vencido muito antes de chegar a essa cena. A verdadeira vitória era estar em paz o suficiente para não precisar revidar. Contratei o cara. Fiz isso por mim, não por ele. Quis ver se o mundo realmente dava voltas, ou se essa era só uma daquelas frases que a gente repete para se consolar. Nos primeiros dias, ele evitava passar perto da minha sala. Cumprimentava rápido, sempre de cabeça baixa.
Eu percebia o desconforto e não negava que uma parte de mim achava aquilo justo. Mas conforme o tempo passou, comecei a reparar em algo. Ele era bom no que fazia. Dedicado. Talvez a vida também o tivesse testado de outro jeito. Um dia, no fim do expediente, ele bateu na minha porta. Entrou devagar, com aquele ar de quem estava prestes a engolir o orgulho. "Posso falar um minuto?" perguntou. Concordei. Ele respirou fundo e disse: "Eu sei que você me reconheceu. E sei que sabe quem era minha namorada." Eu fiquei quieto. Ele continuou: "Quero pedir desculpas. Não por ela, mas por mim. Eu ria das coisas que ela dizia sobre você. Eu acreditava nelas. E ver onde você chegou? É meio humilhante perceber que eu estava errado." Eu não respondi de imediato. Levantei, fechei o notebook e disse apenas: "Ninguém precisa pedir desculpa por não acreditar no impossível. O erro é achar que o impossível nunca muda de lado." Ele assentiu com um meio sorriso e saiu. Fiquei sozinho na sala, olhando pela janela o reflexo das luzes da cidade. Pensei em tudo. Nas palavras dela, nas risadas, na solidão, no tempo. No fundo, entendi que o sucesso não foi a vingança. Foi o silêncio depois dela. A paz de saber que a dor serviu para construir algo. E naquela noite, antes de ir embora, abri meu e-mail e vi uma notificação de mensagem no Instagram. Era dela. "Vi uma postagem sobre você. Parabéns pelo sucesso." Li devagar, sorri e apaguei. Algumas histórias não precisam de resposta.